Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12, somente esse texto diz assim: Tomou então Samuel uma pedra, leia comigo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sen, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou, Senhor. Nosso Pai, esta é a tua palavra. Só um versículo já era suficiente e já é suficiente para sairmos daqui alimentados e abençoados, porque esta é a tua palavra. Não contém, ela é a tua palavra. Mas nós pedimos ao Senhor, fala conosco e nos prepare o coração para que nós possamos sentar à mesa com o Senhor e nos alimentar do pão e do cálice, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. E eu propus na quarta-feira falar sobre um assunto de suma importância, que é restaurando a importância e o valor da presença de Deus em nossa vida. Eu começo a falar sobre restauração olhando para um vazamento, pensando num vazamento, olhando para uma parede, onde um pequeno ponto de uma mancha no teto ou na parede nos remete a uma sujeira, nos remete a pensar que é talvez alguma coisa que aconteceu ali, alguém bateu. Mas à medida que o tempo se passa, vai passando, aquela pequena mancha vai se alastrando. E a gente olha para aquilo e não dá devida importância àquela pequena mancha, e aquilo vai se alastrando, de modo que toda a parede está úmida e que tudo aquilo que você tinha ali está sendo destruído por causa daquela umidade. Eu olho para a restauração, para esse tema, olhando por esse ponto de vista. E a gente olha, é no teto, então não é vazamento na minha casa, é vazamento na casa do vizinho, que está furado o cano. Não é uma exposição aqui de um problema que eu enfrentei, nem denigrindo a imagem do meu respectivo vizinho. Há semanas atrás eu recebi um comunicado que o meu vizinho da parte de baixo, do apartamento de baixo, estava com um vazamento no seu teto e estava manchando muito. E quando ele me comunicou através de carta, eu imediatamente cancelei, falei, não vamos usar o banheiro da suíte, vamos usar o banheiro da Manu, e a gente fica se utilizando até que seque e a gente descubra o que está acontecendo. Eu passei 15 dias fora, imaginei com aquela chuva forte, a laje do prédio do lado tenha ocasionado o prejuízo e o problema na casa dele. Não imaginei que fosse na minha casa, mas entendo que ele imaginou o seguinte: veio do teto, é da parte de cima, deve ser do apartamento. E isso não é uma crítica, talvez ele tenha julgado certo, eu também julgaria assim. Então, quando ele me chamou a segunda vez, eu disse: olha, eu estou uma semana sem usar o banheiro, está seco, completamente seco, o juntamento foi refeito e não acredito que tenha sido aqui. Ele disse: só que agora aumentou o vazamento. Peraí, então alguma coisa grave está acontecendo. Ele então me pediu para que eu pudesse enviar um profissional para avaliar. O profissional foi enviado, abriu o teto de gesso do banheiro dele e foi diagnosticado pelo profissional que o problema não estava no meu banheiro, não estava o vazamento, não era um problema do meu banheiro, era o problema do cano que desce de cima, do último andar da cobertura e vai até o térreo, aonde eles vão diminuindo de um tubo enorme para meia polegada por causa da pressão da água. E justamente no T estava vazando. Pastor, você está explicando isso tudo por quê? Porque às vezes a gente imagina que o vazamento é na casa dos outros, mas o vazamento é na nossa casa. Às vezes a gente olha e pergunta e pensa que o problema é com outrem, mas o problema é conosco. E geralmente quando a gente olha aquele pequeno ponto, aquela pequena mancha, a gente nunca vai imaginar que aquilo vai se alastrar. Mas na medida em que nós vamos caminhando na presença de Deus, eu disse isso na quarta, alguns valores da palavra de Deus, da própria presença de Deus na nossa vida, vão se esvaziando no nosso coração, vão se diminuindo na nossa vida. Nós vamos, à medida que o tempo vai passando, a nossa caminhada com Cristo vai se tornando quase que imperceptível algum tipo de esvaziamento de valores do nosso coração. Algumas coisas que nós éramos muito militantes lá atrás, hoje nós não somos tão militantes quanto,
Por quê? Porque hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente e vi que aquilo que eu fazia era meramente uma coisa legalista, eu era um cara muito assíduo nisso, e aquilo não me levou a lugar nenhum. Olha, tudo que você faz para glorificar o nome do Senhor e para viver uma vida de santidade não é exagero, não se torna uma coisa legalista, mas sim algo que vai glorificar o nome do Senhor. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos permitindo que esse vazamento vá se alastrando, e há uma necessidade de fato de quebrar-se tudo e fazer de novo. Então, restauração é reconstruir, irmãos, é recompor, é ter que quebrar, é descobrir onde está o vazamento, é descobrir aonde nós estamos nos perdendo, é onde nós deixamos de ser aquilo que um dia fomos para nos tornar de novo, ser aquele homem e aquela mulher de oração, aquela mulher vívida na presença de Deus, aquela mulher atuante, aquele homem atuante, aquele jovem militante no evangelismo, aquelas pessoas que não abriam mão de fazer coisas para Deus e que hoje para elas são coisas que alguém pode fazer. Eu queria hoje falar dessa importância, dessa valorização da presença de Deus em nossa vida. E se a gente olhar para o texto, nós vamos ver Israel 20 anos sem o valor da presença de Deus na sua vida, porque os 2 filhos de Eli haviam pecado contra Deus, e a arca tinha sido tomada. A arca era o simbolismo da presença de Deus entre os homens, e essa arca, quando foi tomada, os homens ficaram praticamente sem um direcionamento, eles se envaidaram, eles saíram. Se você olhar o texto do capítulo 2, versículo 23 e 24, nós vamos ver que a causa desse declínio está aqui, verso 22 até o 24, vai nos dizer: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Verso 24 do capítulo 2 diz, 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas, meus filhos? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos, diz o texto, não, filhos meus, porque não é boa a fama, ou esta fama que ouço de vocês. Olha o que diz o versículo restante. O que diz ele? Estais fazendo transgredir o povo de Deus, o povo do Senhor, pecando o homem contra o homem, o próximo, e Deus ele será o árbitro. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, diz o texto, quem intercederá por ele? Entretanto, diz o texto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O grande colapso da vida daquela nação se deu pelo pecado de 2 homens que estavam conduzindo as demais pessoas daquele povo, daquela nação, ao pecado. E o problema era com eles, sim, o problema era com os 2 filhos de Eli. Mas ouça uma coisa, nós somos influenciadores. Pastores influenciam, líderes influenciam, sacerdotes influenciam. E se eles pudessem influenciar para o bem aconteceria, mas eles influenciaram para o mal, e eles começaram a se perder neste momento, aonde eles pegam aquela arca, vão para a guerra, perdem a guerra, perdem a arca, e voltam para casa derrotados e sem a presença de Deus. Eu disse na semana passada, na quarta, que para falar da restauração desse povo, eu tinha que mostrar aonde eles caíram. Eu tinha que apresentar aonde eles caíram. Eu apresentei o primeiro ponto. Eles caíram porque eles perderam completamente o temor de Deus. Eles perderam, aqueles homens que estavam fazendo aquilo, estavam levando todo o povo a cometer o mesmo erro. Eles estavam conduzindo aquele povo a transgredir contra o Senhor, e toda aquela nação se perverteu, de modo que eles ficaram sem a direção e a orientação da parte do Senhor. E começou também quando eles passaram a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar falsos deuses, capítulo 7, a partir do versículo 3, quando o próprio Samuel diz, e fala à casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês se voltam agora para o Senhor, ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Então Samuel está nos informando o quê? Ele está nos informando que não só o temor foi perdido, ele está nos informando que eles também acabaram adotando outros deuses na sua vida, para que pudessem direcionar, para que pudessem tirar dali as suas necessidades ou alcançá-las. Então a gente tem informação de que não só o temor foi perdido, nós temos a informação de que aquela nação começou a adorar outros deuses. Este foi
o segundo momento em que a gente pode perceber que houve um declínio. E agora a gente pergunta, aonde está a restauração? Como aconteceu? De que forma aconteceu a restauração espiritual dessa nação? A partir do versículo 1 do capítulo 7, a partir do versículo 2, primeiro. Começou com um reconhecimento. Capítulo 7, versículo 2, olha para o texto, mas olhe rapidamente aqui para mim. Como aconteceu, pastor, a restauração? De que maneira essa restauração espiritual aconteceu nesse povo que havia perdido o temor a Deus, que tinha descambado para um mundo de idolatria? Os astarotes, os outros deuses, eram agora seu referencial. Eles agora acharam que aquilo ali era o suficiente para a vida deles, só que eles estavam vendo que a vida deles estava em declínio. E este homem chamado Samuel começa a direcionar algumas coisas na vida dessa nação, que nós vemos ao decorrer de 17 versículos aqui do capítulo 2. E o início da restauração vem com um reconhecimento da necessidade que eles tinham de Deus. Como é que a gente entende isso e vê isso? Olha para o texto, verso 2. Sucedeu que desde aquele dia em que a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos? 20 anos. E toda a casa de Israel dirigiu o quê? Lamentações ao Senhor. Possivelmente, repito, possivelmente, essas lamentações eram pedidos, eram frases dos homens diante de Deus, dizendo: nós não podemos nada sem ti. Possivelmente essas lamentações aqui que estão no versículo 2, está mostrando um povo que reconheceu uma necessidade agora de não ter outros deuses, mas ter um único Deus. E o que eles fazem? Começam a lamentar, e o lamento deles se volta para uma verdade: nós não podemos nada sem o Senhor. O início de uma restauração vem com isso, irmãos, com uma profunda realidade no coração: nós não podemos nada sem Deus. Diga comigo: eu não posso nada sem o Senhor. E possivelmente também eles estavam dizendo: livra-nos da vergonha, porque aquela nação não tinha mais um Deus que julgasse, que libertasse, que chegasse ao ponto de guerrear as suas guerras. Eles estavam diante de uma situação e que a única alternativa era lamentar, e eles tinham que fazer isso, ele reconhecer a necessidade de Deus na sua vida. Enquanto eles não reconhecessem que Deus ausente era derrota e vergonha, e eles pediam: não podemos nada sem o Senhor, livra-nos da vergonha, não podemos ser felizes sem o Senhor. Parecia que talvez estivesse diante de um muro, talvez diante de uma situação onde eles podiam dirigir lamentações ao Senhor, ou de joelhos, eu não sei, a Bíblia não me informa, mas isso pode nos dar a entender que talvez era uma atitude de oração, um ato de prostração, talvez o momento em que eles tinham que jogar cinza sobre o corpo para dizer: Senhor, nós não podemos nada sem o Senhor, e por favor, livra-nos desta vergonha que nós estamos sofrendo. Irmãos, o caminho, o ato, ou o primeiro passo para a restauração é o reconhecimento da necessidade de Deus na nossa vida. Ou foi o que esse povo fez? Primeira coisa que eles fizeram foi lamentar a ausência de Cristo, de Deus na sua vida. Quando nós estamos diante dessa situação, a única coisa é lamentar e dizer: Senhor, eu não posso mais viver longe da Tua presença, porque a minha vida sem Ti é uma vida de vergonha e de total humilhação. A segunda coisa que nós vemos ver aqui, nesse texto, a partir do versículo 3, é de que forma isso aconteceu. Além do reconhecimento da necessidade de ter Deus na vida deles, era a visão de um homem. A visão de um homem diante de uma nação completamente longe da presença de Deus. E este homem está no versículo 3, que se chama Samuel. Diz o texto: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês se voltam agora para o Senhor, ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Pastor, como é que começa a restauração? Primeiro, com o reconhecimento que nós somos dependentes de Deus. Segundo, com a visão de um homem. Lembra de Natã?
quando Davi se pega numa situação de extremo prazer, ele peca, ele continua pecando, ele gosta do pecado, ele prossegue no pecado, e vem um homem diante dele e fala assim: Davi, um homem veio ao teu reino, e ele quis comprar uma cabritinha, e tinha um homem que tinha várias cabritinhas, e tinha um outro homem que só tinha uma cabritinha. Esse homem podia ter comprado uma cabritinha do que tinha 1000, mas ele quis comprar a cabritinha que um cara que só tinha ela, e comprou essa cabritinha, tomou essa cabritinha dele. Davi, o que esse homem merece? Davi disse para Natã: esse homem merece a morte. Natã disse para ele assim: este homem é você, você é o cara. A restauração, irmãos, em toda a Bíblia nós vamos ver, não só na vida de Davi, mas também na vida de Naamã, uma menina simples, disse: que meu Senhor pudesse conhecer um profeta que tem lá em Samaria. Se meu Senhor pudesse saber que lá em Samaria há um homem de Deus, que se ele chegasse e se prostrasse diante desse homem de Deus, esse homem de Deus colocaria a mão sobre Naamã e a sua lepra seria tirada do seu corpo. A restauração sempre começa olhando para a Bíblia, na visão de um homem, o próprio Jesus, na vida do apóstolo Pedro. Quando Jesus percebe que os seus discípulos estavam saindo para pescar, ele percebe que agora é necessário ir lá atrás dele buscá-los. E o que ele fez? Ele foi atrás de Pedro e dos seus discípulos. Quando ele vai atrás de Pedro, ele chama Pedro e coloca ele sentado perto de uma fogueira e diz: Pedro, por que você saiu da minha presença? Por que você fez isso? Irmãos, tudo o que acontece aqui nós vamos ver que foi através da visão de um homem chamado Samuel. Olha o versículo 4. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Tiraram dentre eles os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Começou como, pastor? Começou com uma visão. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Um homem chamado Ananias, leia esse texto comigo, fez com o apóstolo Paulo algo que a gente pode ver que isso começa através de um homem, através de uma visão, através de alguém que chega a nós e fala: meu irmão, você não está bem, você precisa encher o seu coração, voltar-se para Deus novamente. Olha aqui que diz o capítulo 9 do livro de Atos. Vamos ler a partir do versículo 11 ou 10. A visita de Ananias, diz o texto: ora, havia um homem em Damasco, um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, que Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou o quê? Desponte e vai à rua chamada à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está fazendo o quê? Ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muito tenho ouvido a respeito deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização também dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Verso 15, leia comigo, por favor. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e bem perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, o que aconteceu? E impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que restaurasse, recuperasse, recomposse a tua vista e fiques como? Cheio do Espírito Santo. Diz o versículo 18 e 19: imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A restauração começa com a visita de Deus a este homem, mas por intermédio de homens. Ananias, Natã, aquela jovem e o próprio Samuel. Se é de fato que vocês querem agora, se é isso que vocês querem de todo o coração, que vocês se voltam ao Senhor, deixai, tirai do meio de vocês. O caminho para a restauração, primeiro, é um reconhecimento de que nós somos completamente inúteis sem a presença de Deus na nossa vida.
Nós tentamos caminhar, nós tentamos fazer alguma coisa, mas sem a presença de Deus, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E outra, com a visão de um homem, ele falou a toda a casa de Israel. Terceiro momento que nós vamos ver nesse texto, ele está lá no capítulo 7, versículo 4, quando eles abandonam. Primeira, reconhecimento. Segundo, com a visão. E o terceiro, com o abandono. Restauração vem, olha para mim rapidamente, enquanto você marca o teu texto. O primeiro ato para a restauração é o rompimento. Quando Davi foi visitado por Natã, quando Natã visita Davi, nós podemos perceber um homem que de fato era considerado um homem segundo o coração de Deus pela sua atitude. Há pessoas que, quando a gente aponta um pequeno defeito, uma pequena falha, elas se manifestam de uma forma tão veemente contrária a quem falou para ela, que às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: tu gosta de sofrer. Já aconteceu com você alguma vez isso, além de mim? Da gente às vezes querer falar, mas Natã prova este homem, e este homem é provado, e ele nos prova de que era um homem segundo o coração de Deus, que quando Natã chega para ele: você é o cara que pecou, você é o cara que errou, você é o cara que matou o marido dessa mulher e adulterou com ela, na mesma hora, irmãos. A atitude de Davi foi deixar a sua coroa, ele se destituiu de ser rei, ele se vestiu de pano de saco, jogou cinza na cabeça e se prostrou diante de Deus. E o Salmo 51 nos mostra um homem que pede: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu pequei contra ti somente, e transgredi diante dos teus olhos. Mas há pessoas que não querem de fato serem arguidas, elas não querem ser confrontadas no seu pecado, mas a restauração de fato só pode acontecer com o abandono, irmãos, com o deixar, com o rompimento do seu passado e o reconhecimento que as escolhas que vocês fizeram, que nós fizemos, foram erradas. Tirai dentre vós os deuses, tirai os astarotes, reconheçam que a atitude de vocês foi errada. Eu gosto de me lembrar do apóstolo Pedro, porque Jesus, ao restaurar aquele homem, não o deixa olhar para trás e falar assim: não aconteceu nada, está tudo bem, olha para mim, está tudo bem. Não, irmão. Jesus coloca uma fogueira diante dele, umas brasas ali, coloca um peixe, e olha para Pedro e fala assim: Pedro, isso aqui te recorda alguma coisa? Lembra de quando algumas pessoas fizeram uma fogueira para se aquentar, e algumas pessoas disseram para você assim: tu é um deles. O que você respondeu, Pedro? Não conheço. E outra vez alguém disse: você é um discípulo de Jesus. Você disse o quê? Eu não conheço. Essa fogueira te lembra alguma coisa? A misericórdia e a graça de Deus não interrompe na nossa vida um momento de reflexão profunda quanto ao rompimento das coisas que nós fizemos no passado, quanto àquilo que aconteceu lá atrás. Ele não nos julga mais, Ele nos perdoou, mas ao mesmo tempo Ele quer fazer com que nós nos lembremos de onde nós caímos, como Ele fez lá na igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Meus irmãos, Ele olha e fala assim: se é de todo o coração que vocês fizeram isso, abandonem. Diga comigo: é necessário para restauração, rompimento com o passado. Lucas capítulo 15. Vou me direcionar para o fim, para que a gente possa servir os elementos daqui a pouquinho. Lucas capítulo 15. Você conhece muito bem essa história, são só histórias conhecidas, mas de grande valor de ensinamento para nós. 8 e 9. Diz assim, capítulo 15, versos 17 e 19. Vamos ler juntos? Então, aquele jovem, aquele menino que saiu, que levou tudo da sua casa, capítulo 15 de Lucas, versículo 17, diz assim: então, vamos juntos? Caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi o quê? Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Primeiro,
reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus. Segundo, com uma visão de um homem que confrontou aquela nação e disse: vocês pecaram, deixem os deuses e sirvam somente ao Senhor. E o terceiro, com abandono. Não é possível vivermos uma vida completamente restaurada em Deus e termos restituído a alegria de servirmos ao Senhor, de vivermos uma vida plena, abençoada. Olha, essa nação viveu uma vergonha, viveu vexame, viveu desonra. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo, que ao longo da sua caminhada vai se esfriando nos valores dos princípios da palavra de Deus, vai se esvaziando da essência e do poder de Deus, ela vai perdendo a dignidade da sua vida, ela vai perdendo a dignidade de ser um servo de Deus, ninguém mais lhe respeita. Ouça uma coisa, meu jovem, meu irmão que está aqui nesta noite: a presença de Deus é que nos traz dignidade neste mundo. Quando um homem de Deus passa, como aquela mulher disse, ali vai um santo homem de Deus, é a presença de Deus na nossa vida que dá dignidade a nós como cristãos e como servos de Deus, como homem de Deus. Então é necessário que haja abandono, mas há um detalhe fundamental aqui, lá no versículo 5 e 6, se você puder acompanhar comigo esse texto, que há duas coisas interessantes aqui nesse texto. A primeira é que ele chama a atenção para uma necessidade que não adianta pensarmos que vamos conseguir isso lá fora. Restauração acontece, olha para mim, aqui, na presença de Deus, na casa de Deus. É aqui, nesse lugar, aonde nós somos confrontados pela verdade da palavra de Deus, e é aqui que tem que se haver conserto. E aonde foi que Samuel direciona para que eles possam fazer essa confissão, largar tudo isso, fazer o reconhecimento de que eles não eram mais nada com Deus? De duas maneiras: unindo-os num só lugar e fazendo com que eles confessassem a culpa uns aos outros. Versículos 5 e 6, olha o que diz o texto. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em onde? Em Mispa, e orarei por vocês. Samuel disse: eu vou orar por vocês, mas é necessário que vocês estejam lá, é necessário que vocês congreguem ali, é necessário que vocês possam estar aqui, para que eu possa orar por vocês. Ele disse: e orarei por vós. E diz o texto, versículo 6: congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor. E o que eles fizeram? Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Diz o texto que Samuel assim jogou os filhos de Israel em Mispa. A ordem, irmãos, de Samuel tinha um só objetivo: fazer o povo se reunir no mesmo lugar de onde eles se rebelaram e ali foram destruídos e humilhados. Lá em Ebenezer, em Mispa, em Sem, aonde eles se reuniram para serem confrontados por Samuel, foi o mesmo lugar aonde eles se rebelaram contra o Senhor e se afastaram. O mesmo aconteceu com Pedro. Quando Pedro se defronta com a fogueira, Deus estava falando: está lembrado? Lembra de onde você caiu? Levanta, arrepende-te, porque senão eu virei contra você e removerei de você o meu candeeiro. Irmãos, é urgente, olha para mim, é urgente o chamado a nós voltarmos para Deus. É urgente a necessidade da igreja se voltar para Deus. Nós vamos olhar daqui a uns dias, capítulo 27 de Samuel. Nós vamos ver um homem que era um exemplo de submissão a Deus e de obediência. E este homem fala: o que é melhor para mim, sou eu quem sei. O que é melhor para mim, sou eu quem entendo e sou eu quem vou fazer. No capítulo 27 de Samuel, Davi cisma de fazer uma aliança errada com os filisteus, e esta aliança lhe trouxe grandes prejuízos. Um homem que era um exemplo de obediência foi um exemplo de derrota para todos aqueles homens. Sua família, seus amigos, família dos seus amigos foram todas quase que destruídas, mas foram levadas por causa de uma atitude errada daquele homem com o Senhor. É necessário, irmãos, é urgente o chamado à igreja a se voltar para Cristo, para a cruz. Vamos olhar de novo esse texto, versículo 6, o que diz o texto? E congregaram-se aonde? Em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos, Senhor, nós pecamos
Somente nós pecamos contra o Senhor. A atitude daquele homem, o objetivo de Samuel era fazer com que eles voltassem no mesmo lugar aonde eles haviam pecado, aonde eles haviam sido destruídos, humilhados, para que eles pudessem reconhecer que eles não eram nada sem Deus e que Samuel era um instrumento de Deus para ajudá-los. Irmãos, e a igreja, aqui esse lugar é o lugar adequado para nós buscarmos ao Senhor e restaurarmos a nossa aliança com o Senhor. Hoje nós vamos nos deparar diante da mesa. É o dia de nós fazermos uma grande avaliação de como nós estamos vivendo com o Senhor, de como anda a nossa intimidade com o Senhor. Ao final da minha mensagem na quarta-feira eu disse: faça uma avaliação você com o Senhor e diga: Senhor, como está a nossa relação? Como é que está a minha relação com o Senhor? Porque isso trata de vida e de morte, de céu e de inferno, perdição e salvação. E é aqui, congregados, não em missa, mas na igreja, onde nós ouvimos a mensagem, ouvimos a palavra e de fato nós somos confrontados a voltar para Deus. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Nós vamos sentar à mesa. Eu gostaria que todos pudessem, numa só voz, dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Diga: Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. Nós não somos nada. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, prepara-nos nesse momento para sentarmos à mesa com o Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração, porque nesta noite nós não queremos fazer esse gesto, este ato tão sério, sem que o nosso coração esteja pelo menos preparado para sabermos que o que nós vamos fazer, Senhor, vai refletir vida ou morte, vai determinar sucesso ou fracasso, vai determinar alegria ou tristeza, vai determinar honra ou vergonha para a nossa vida. Pai, tem misericórdia de nós e prepara os nossos corações, daqueles que vão colocar as mãos na bandeja. Senhor, prepara os teus servos, assim como eu estou aqui, os pastores estão ministrando. Prepara os nossos corações, Senhor, restaura-nos para Ti nessa noite, limpa os nossos corações, porque nós precisamos da Tua graça, dia após dia, em nome de Jesus.